este tempo chuvioso, muita lluvia. Então, vamos começar nossa classe de hoje. Deixa a tia ver quem está aqui presente, Eduardo, Evelyn, que legal. Deu fone. Deixa a tia pegar aqui o fone rapidinho. Bora, sim, melhorou. Vamos lá. Olá, olá, buenos dias, chicos. Vamos lá, Brenda, Eduardo, Evelyn, Paulo César. Tudo bom, meus amores? Que bom ver vocês. Que saudades enormes de todos vocês. Então, ai, que coisa boa. Vamos lá, deixa eu até colocar aqui o fone. Ver se eu posso ouvir todos melhor. E... Muito bem, chicos. Vamos lá. Então, vamos lá, vamos começar nossa classe, né? Nesse tempo, assim, agora com as nossas aulas diferenciadas, certo? Eu sempre costumo, né, dizer que, assim, todos estão de honras mais perfeita declaração, né? Cerca, lejos de honras e cerca de coração, certo? Mas vamos lá, vamos começar. Estou sentindo falta de muita gente, viu? Cadê o sexto ano? É o nosso livro. A gente vai pegar o nosso livro agora. Muito bem, vamos dar continuidade, né, aos nossos assuntos. E nós temos. A gente só tem um livro só, único, lembram? Já esqueceram? Foi. Nós não temos por módulo, o espanhol é só um livro. Não é isso? E aí a gente vai terminar a nossa unidade 2, certo? Vamos lá. Vai. Só um instante, viu, gente? A tia está colocando aqui. Só um instantinho. O slide agora ele não quis abrir. Então, nós vamos dar continuidade, né, ao nosso assunto. Certo? Vou editar aqui para ficar perfeito. Melhorou bastante. Estão me ouvindo direitinho? Deixa eu voltar aqui agora. Não está me ouvindo, não, é? Aqui? Vamos lá, gente. A tia não está conseguindo. E agora ver se eu consigo colocar o slide para vocês acompanharem, certo? Aqui? Eita, que ele tá danado. Preocupado com a chuva, não tá querendo abrir. Mas caso eu não consiga abrir, vocês vão estar recebendo esses slides depois, certo? Direitinho. E vocês podem acompanhar, ok? E vai tentar aqui mais uma vez. Agora. Pronto, agora sim, vamos lá? Vamos acompanhar aí. Hoje nós teremos a nossa aula, né? Sei que há muito tempo nós não tínhamos aula de espanhol, eu já estava assim, com muita saudade de todos vocês. Então, vamos lá, vamos começar.
Então, nós já vimos, né, os verbos regulares em espanhol. Então, nós já vimos os verbos regulares em espanhol, certo? Os verbos regulares, lembram que a gente viu eles no presente do indicativo, e nós aprendemos o quê? Que ele, o radical, permanece o mesmo, né, isso? E o que vai mudar é o finalzinho lá do verbo. Então, se eu aprendo um finalzinho de um, né, no presente lá do indicativo, que foi o que nós estudamos, eu vou saber o de todos, não é verdade? Vamos lá, Daphne, meu amor, que bom ver vocês. Então, lembram lá, a gente estudou o verbo, vamos supor, verbos terminados em AR. O verbo bailar termina em AR. E aí, o finalzinho do verbo fica o, né? Bailo, bailas, baila. Bailamos, bailais, bailam. E eu sempre puxava a atenção de vocês, chamava a atenção de vocês para o N no final, porque ele é pouco parecido com a conjugação do verbo em português, né? Sendo que tem essa diferença, esse distinto, que são distintos são lá no final da terceira pessoa do plural, que não termina com M, como em português, e sim termina com N, né? E temos aí essa diferença. Aí a gente aprendeu do verbo AR, então, com as terminações de AR, de ER e de IR, que são as três terminações verbais, né? Aí para beber, fica eu bebo, tu bebes, ella bebe, nosotros bebemos, vosotros bebéis, ellos ou ellas bebem, sempre com N no final. Né? Partir, eu parto, tu partes, eu, ella parte, nosotros partimos, vosotros partís, ellos ou ellas partem, e aí N no final. Se eu sei uma terminação dos verbos regulares, é claro que eu vou saber qualquer outra. Bailar vai ser a mesma de amar, né? Vai ser a mesma de hablar, beber vai ser a mesma de comer, a terminação é a mesma, certo? Mas aí os verbos irregulares, como é que fica? Os verbos irregulares são aqueles que não seguem o mesmo modelo de conjugação. De acordo com determinado tempo verbal e modo, né, eles sofrem alteração no seu radical, às vezes sofre tanto no radical quanto na descendência, ou seja, quanto lá no seu finalzinho, certo? Assim como acontece na língua portuguesa, né? Isso também é o que diferencia verbos irregulares dos verbos regulares em espanhol. O radical de um verbo é tudo aquilo que vem antes da terminação da sua forma no infinitivo, né? No verbo rugar, por exemplo, ruger é o radical e o AR é a terminação, certo? Em espanhol, assim como no português, existem três conjugações. A primeira, né, que a gente já sabe que termina em AR, a segunda conjugação com a terminação em ER, e a terceira conjugação com a terminação em IR. Mesma forma. Claro, o que vai mudar é como você vai conjugar. No livro de vocês, vocês vão acompanhar aí que vocês têm a conjugação desses verbos, certo? Deixa eu te colocar aqui na página para vocês acompanharem. Então, vocês vão na página. Eita, aí, na página 37 do livro. Não, 37 não, desculpa. Na página 25 do livro de vocês, vocês estiverem com o livro na mão, vocês podem ver aí que o que vocês que nós estamos estudando agora, os verbos irregulares, certo? É o verbo ser, estar, a ser e tener. Por enquanto, nós só vamos ver esses verbos, certo? Depois, é claro, nós veremos outros. Então, vamos aí acompanhar como é a conjugação do verbo ser em espanhol. Fica yo soy,
tú eres, él, ella, usted es. Nosotros somos, vosotros sois, ellos ou ellas, ustedes são. Lembrando que yo, tú, él ou ella, nosotros, vosotros, ellos ou ellas são os pronombres personales, né? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. E aí a conjugação do verbo ser, certo? Esse você, assim, vocês têm que aprender. Não é que os outros não tenham, não, né? Mas no caso do verbo regular, você só aprende o finalzinho, né? E aí fica mais prático para você entender, certo? Todas as outras terminações. Já o irregular, você tem que saber ele completo, né? Porque não tem esse da terminação. Ele modifica, né? Aí o verbo estar. Como é que fica a conjugação do verbo estar? Eu estou, tu estás, ele ou ella está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos ou ellas estão, certo? Lembrem da tilde, ou seja, dos acentos, para não ficar errado, certo? Lo verbo tener, como ele se queda? Verbo tener fica yo tengo, tú tienes, él o ella o usted tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos ou ellas tienen, certo? Então, eu sou a maestra de espanhol. Então, eu sou a professora de espanhol. Nosotros estamos em nossas casas. Nós estamos em nossas casas, né? Eu tenho um perro. Eu tenho um cachorro, certo? E essa conjugação fica, né? Em português, eu sou, tu és, ela é, nós somos, vós sois, eles são. Para estar, eu estou, tu estás, ela está, nós estamos, vós estáis, eles estão. E para ter, eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tens, eles têm, certo? Essa é a conjugação do verbo ser, do verbo estar e do verbo tener. Ela não é difícil, não, é muito fácil. Ah, mas está faltando um verbo aí, perceberam, né? Está no livro de vocês, olha ele aqui agora. É o verbo a ser, né? Nem presente e indicativo, que é do tempo que nós estamos estudando. Tempo e modo, presente do indicativo. Certo? E aí nós outros temos, olha, eu hago, tu haces, él o ella hace, nosotros hacemos, vosotros hacéis, ellos o ellas hacen. No livro de vocês, até na segunda pessoa dele singular, temos duas formas. Ou seja, eu puedo falar haces com la tilde, haces sem la tilde, né? Eu posso falar haces com acento, ou eu posso dizer haces sem acento. Vale nos dois casos, os dois estão corretos, certo? E aí vocês estão vendo, né? As pessoas, né? Primeira pessoa de singular, certo? O que há? Qual é o câmbio? Qual é a mudança que sofre cada um, certo? Então, essa é a conjugação. Verbo ser, verbo estar, verbo hacer e verbo tener, certo? Na página 25, vocês podem acompanhar. Tem logo uma imagem aí no livro, dos niños, dos chicos, hablando, charlando, onde eles falam, hola, me chamo Ramon, soy nuevo en el colegio. E tu, como te chamas? Nosotros vemos aí as formas de cumprimentar, isso aqui já vimos em nossa classe. E logo depois o chico responde, logo depois, hola, me chamo Marcelo, bem-vindo, né? Podemos ver aí que as formas me chamo e soy, estou em negrito. Por quê? Soy é o verbo ser, que nós outros estamos vendo agora, e também o verbo me chamo, que eres. Vamos ver, porque ele está aí, porque ele se chama um verbo pronominal, certo? No livro de vocês, ainda na página 25,
nós temos aí verbo pronominal chamar-se, certo? Aí, por esse aquele exemplo lá no livro, né? Aí tem, olha, chamar-se e outros verbos pronominais como acordar-se, arreglar-se, perder-se, volver-se, ir-se e reunir-se, se conjugam colocando o respectivo pronome antes do verbo. Esses pronomes, eles têm que estar acompanhando o verbo. Por isso, é o nome, né? Verbo pronominal. Senão, não teria como vocês colocarem dessa forma. Se eu vou pedir para vocês conjugarem o verbo pronominal chamar-se, você não pode colocar eu chamo, tu chamas, ele ou ella chama, nós outros chamamos, vosotros chamais, ellos ou ellas chamam. Isso não, isso está errado, certo? Tem que ter esse acompanhamento aí do pronome. Tem que ser eu me chamo, tu te chamas, ele ou ella ou usted se chama, nosotros nos chamamos, vosotros os chamais, ellos ou ellas ou ustedes se chamam. Vamos acompanhar aqui, olha, nos slides de vocês. Verbos pronominais são aqueles que precisam de uma ajudinha do pronome para serem conjugados, certo? Assim, um verbo pronominal é aquele que se constrói obrigatoriamente com um pronome. Acharam graça do desenho, né? Então, la muchacha, né? La mujer, ela habla, te dije que no me pongas tanto, porque, na verdade, el marido, el novio, está colocando, ia, né, colocar protetor solar, mas o pássaro colocou primeiro, né? Então, tem essa aí, não me pongas. Olha, não me pongas, tá vendo? Me pongas, certo? É o verbo pronominal, então tem esse acompanhamento do me. Todo mundo agora achou graça, né? Né? Não me pongas, já te dije que não me pongas tanto, certo? Esse me pongas aí, a tia colocou como exemplo, porque é um verbo pronominal, né? Acompanhando o pronome me. Então, há verbos exclusivamente pronominais, né? Como arrepentir-se, arrepender-se, fugar-se, escapar-se. E tem outros verbos que ele também pode se comportar de maneira pronominal ou não, certo? Como caer-se também pode ser cair, do verbo cair. Morir-se pode ser morir. Lavar-se pode ser lavar. Mas aí vem a questão. Eu posso colocar conjugue o verbo pronominal lavar-se. Então, se eu estou dizendo lavar-se, verbo pronominal, né? Ele já tem esse acompanhamento do se no final. Eu vou saber que é eu me lavo, tu te lavas, ele ou ella, usted se lava, né? Nós outros nos lavamos, certo? Tem que ter esse acompanhamento. E vem agora, ó, para serem conjugados, esses verbos precisam dos pronomes átonos. Estão vendo aí em vermelho destacados? São esses pronomes que acompanham o verbo pronominal. Então, temos me, te, se, nos, os, se e os. Então, vai ficar yo me, tu, te, él o ella o ustedes se, nosotros, nos, vosotros, os, vosotros, os, ellos ou ellas se, certo? Continuando, eles formam parte da estrutura morfológica desse verbo. E é assim mesmo que se escreve, viu? Tudo juntinho. Sem o uso do hífen, como seria no português, né? Vamos lá continuar a leitura e descobrir mais sobre o verbo pronominal. Aí eu tenho aí agora a conjugação do verbo que está no livro de vocês. E esses vocês estão estudando agora. Olha lá. Yo me llamo, tu te chamas, él o ella o ustedes se llama. Nosotros o nosotras nos chamamos, vosotras ou vosotras os chamais, ellos ou ellas ou ustedes se chamam. Tá vendo? Vocês sabem a conjugação do verbo chamar, chamo, chamas, chama, chamamos, chamais, chamam, Nzinho lá no final.
mais o acompanhamento do verbo ou dos pronomes átonos que tem que ter, certo? São esses que estão aí no meio, de vermelhinho. Não pode esquecer. Se você colocar, desculpa, se vocês colocarem só o verbo conjugado sem esse acompanhamento, não deixa de ser um verbo pronominal. Não é isso? Alguma dúvida? Tudo ok, né? Assunto muito fácil. E aí, agora, nós vemos aí. Quando? De onde? Quiénes? Aonde? Quanto? Quais? Quantos? Para quê? Que? Qual? Ah, esse qual aqui é C-U-A-L, viu? O que é que nós temos aí nessas palavras? Eles são pronomes interrogativos. Los interrogativos, certo? Que nós serve para quê? Para fazer perguntas, né? Vocês já viram quando a tia fazia pergunta lá na escola, e quando a gente escrevia lá no quadro? Primeiro, para fazer a pergunta em espanhol, tem que ter o quê? A interrogação invertida, não é isso? A interrogaçãozinha de cabeça para baixo. E depois a gente utilizar esses los interrogativos, né, para poder fazer as perguntas. Então, vamos lá, acompanhar os interrogativos. Os pronomes interrogativos em espanhol são fáceis de identificar para os falantes de português, porque são bem parecidos com a da nossa língua materna. Vejam aí, olha. Que e que significa que ou que, né? Donde, aonde, é onde e aonde. Podem perceber que uns têm acento e outros não. Daqui a pouco a tia vai explicar. Quem ou quienes significa quem. Olha, esse caso aí, ele pode colocar no plural, né? Quando, em espanhol, a gente escreve com a letrinha C, diferente de português, que é com a letrinha Q. Qual ou quais. Aí sim, qual ou quais. Quanto ou quantos. Significa a mesma coisa, só que com a letra 1 é com a letrinha C e o outro com a letrinha Q. E como é como mesmo, né? Notaram aí que temos alguns com acento e outros sem? Então, agora a gente vai ver alguns exemplos para perceber melhor como é que a gente utiliza. Mas, para começar, é importante que a gente saiba que todos os pronomes acentuados são usados em duas situações: em frases interrogativas e em frases exclamativas. Vamos dar um exemplo agora nas frases interrogativas, certo? Quanto é este coche? Estão vendo aí? Começo a minha frase com a interrogação invertida, né? Porque em espanhol nós utilizamos dessa forma. E eles estão acentuados. Vocês podem perceber que todos os interrogativos, eles estão acentuados, certo? Então, significa a frase, qual é a tradução? Quanto é este carro? Coche é carro. Lembram? A que te dedicas? Então, o que você faz da vida? Que é o interrogativo. Também é com la tilde, certo? ¿Quiénes son aquellos chicos cerca de la puerta? Então, quienes, olha aí, ele modifica, ele sofre câmbio de acordo com a frase. Então, quem são aqueles meninos perto da porta? Em português a gente não fala quienes são, né? Mas em espanhol eu coloco os quienes são aqueles chicos, porque estou referindo a chicos, né? Aqueles chicos que está em plural. Então, são quienes são aqueles chicos cerca de la puerta, certo? Então, quem são aqueles meninos perto da porta, né? Cerca é perto. Aonde vas depois de la classe? Então, aonde você vai depois da aula? Classe é aula, certo? E depois nós outros temos quais sapatos lhe gostou? De quais sapatos você gostou? Veja a pronúncia de sapatos, olha, é escrito zapatos, mas pronunciamos sapatos. Lembram que no espanhol a gente não tem esse som de Z, como em português, né? Como casa, em português, em espanhol, caça.
certo? Na letra Z, nós chamamos de laceta, né? Em espanhol. Lembrando também aí o nosso alfabeto, certo? Depois nós temos, ou depois nós outros temos, como vas a resolver os problemas que causaste? Então, como é o interrogativo. Como você vai resolver os problemas que causou? Né? E, por último, a gente tem aí, quando será o casamento de Ramon, né? Quando é que vai ser o casamento de Ramon? Certo? Vamos lá, continuando. Los interrogativos sempre llevan acento en oraciones directas o indirectas. En las oraciones interrogativas directas, se colocam signos de interrogação ao começo e ao final. Então, estamos vendo aí os interrogativos que nós outros falamos agora. O signo de pontuação, né, que é interrogação, é o sinal de interrogação invertido, de cabeça para baixo, e no final da frase, ele lá na sua forma que nós costumamos ver. Certo? E esses são os interrogativos, né? Aí, além dos interrogativos, olha, só para acompanhar vocês, acompanhar os interrogativos, estão também no livro de vocês, na página 28, certo? Quem está com o livro aí, coloca na página 28, para a gente acompanhar direitinho. E tem lá assim, olha, observa a imagem e logo lee lo que dicen las niñas. Então, as muchachitas estão falando. Quando é tu cumpleaños? Então, quando é o seu aniversário, não é isso? E aí a outra chica responde, este mês, é o dia 16, certo? Em português, é o interrogativo quem tem uma forma, mas em espanhol a gente viu que tem duas, né? Quem e quienes. A tia explicou isso aí, tem aí no livro de vocês. Ojo, que é para tem atenção. E tem o quadro com os interrogativos. Os interrogativos que só tem uma só forma. É que, como, donde, aonde, quando e por quê. E aí nós temos exemplos. Agora nossa classe está melhor, tem mais pessoas, que bueno. Então, vamos lá. Que línguas estudias? Que línguas estudias? Né? Como te chamas? Donde vives? A donde vamos? Quando é tu cumpleaños? Certo? Por que estudias espanhol? E logo abaixo, nós temos as que têm mais de uma forma. Ou seja, podemos ter em masculino, feminino, singular e plural. E aí temos qual, podemos usar quales, quem, que podemos utilizar quienes, e quanto, que pode ser quanto, quanta, quantos e quantas, certo? Aí temos exemplos, né? Qual é tu apodo? E aí, lembram de apodo? Apodo, apelido, nome. Apodo é o... Quem lembra? Graças. Apodo, quem lembra? Queres apodo? Estou vendo fumacinha saindo das cabecinhas. Vamos lá? Quem lembra o que é apodo? Nome, todos sabemos nossos nomes. Apelido é o... Apelido é o sobrenome. O apodo, apelido. Muito bem, o nosso apelido, né? Muito bem. Certo? Quem sabe a origem de seu nome? É uma outra frase de tu livro. Quantas pessoas vivem contigo? Né? E aí ainda vem esclarecendo mais um pouquinho. Los interrogativos
Siempre llevo acento em orações diretas ou indiretas. Em las orações interrogativas diretas, se coloca um signo de interrogação no começo e no final, né? Para não esquecer, certo? Depois vocês vão fazer essa atividade, né? Que é para completar aí com os interrogativos que correspondem, certo? Direitinho. E lá na outra página, na página 29, nós vamos ver os demonstrativos. Olha aí eles, demonstrativos. Ou seja, los demonstrativos, certo? Então, temos este, esta, estes, estas, esse, essa, esses, essas, aquele, aqueja, aquejos, aquejas, certo? Vamos ver agora como a gente pode utilizar cada um, né? Os pronomes ou los demonstrativos, pronomes demonstrativos, né? São utilizados para indicar a localização de algo ou alguém em relação ao emissor e ao receptor de uma mensagem, certo? Os principais pronomes demonstrativos em espanhol, este, estos, esta, estas. Esto, esse, esses, essa, essas. Eso, aquel, aquellos, aquella, aquellas e aquello. Eita, são muitos, né? Mas são fáceis, certo? Não sei, não há nada que vocês não viram, vocês já viram tudo isso. Em português, então vocês só vão aprender agora como é que vocês vão fazer, como é que vocês vão escrever em espanhol, certo? E agora, assim, como eu vou usar os pronomes demonstrativos em espanhol? Vamos ver agora? Próximo do emissor da mensagem, ou seja, para fazer referência a algo ou a alguém que está perto do emissor da mensagem, usamos esses pronomes aqui, olha. Este, estes, este significa este mesmo. Estos significa estes. Esta, estas, esta e isto, certo? É a única diferença aí que a gente pode perceber de português para espanhol, né? Se está próximo do emissor lá, no singular, a gente tem a forma masculina e feminina e temos ainda a forma neutra. No masculino é este, se for no singular, se for no plural, estos. Feminino, esta no singular, no plural, estas. E neutro, esto. Isso estando próximo do emissor, né? E aí vem os exemplos. Olha, tá perto de mim este meu amigo Juan. Então, esse é o meu amigo Juan. Continua perto. Estes são os meus colegas. Estes são os meus colegas. Certo? No próximo. Não conosco esta niña. Não conheço essa menina. Né? He comprado estas faldas. E falda é fralda? Não, é saia. Então, comprei estas saias, certo? Todo isto é meu. Então, tudo isto é meu, certo? Esses são os exemplos dos verbos, dos verbos demonstrativos que nós outros usamos quando o quê? Quando está próximo do emissor da mensagem, certo? Agora vem, quando está próximo do receptor da mensagem. Então, para fazer referência ou alguém ou algo que está, de certa forma, afastado um pouco do emissor da mensagem e próximo de quem está lá recebendo, a gente usa esses pronomes. Esse, que é esse, mas aí a gente vê que em espanhol é um S só, certo? Esses significa esses, lembrando que é sempre com S só. Essa é essa mesma, a mesma pronúncia, mas com S só. Essas, não é mesmo? E isso, que significa isso, certo? Então, temos aí no quadro, né? Próximo do receptor, no singular, nós temos em masculino, esse. Feminino, essa. Neutro, isso. Né? Se for plural, masculino, esses. Feminino, essas. E aí não tem na forma plural neutro,
certo? Vamos aos exemplos. Vamos a exemplos, chicos e chicas de meu coração. Vamos lá. Exemplos. Dá-me esse bolígrafo, por favor. E bolígrafo, lembram? Materiais escolares. Bolígrafo, caneta. Então, dá-me essa caneta, por favor. Essa caneta, né? Se a danadinha da caneta estivesse aqui pertinho de mim, seria, então, esta. Certo? Vamos lá, mas está lá perto de vocês. Esses vestidos são muito guapos. Então, esses vestidos são muito bonitos, né? Esta niña é tua irmã? Essa menina é sua irmã? E aí, nessa frase, tem um probleminha que ele não apareceu aí. Quem sabe dizer a ti o que é que está faltando nessa frase? Vamos lá, todo mundo prestando atenção nela. Essa niña é tua irmã? O que é que está faltando? Está faltando o ponto de interrogação no começo da frase. Muito bem, parabéns. Está faltando a interrogação no começo da frase, a interrogação invertida, né? Essa niña é tua irmã? Cadê a interrogação no comecinho da frase? Né? Ela teria que estar ali, olha, certo? Porque é uma frase interrogativa, a gente já sabe que na frase interrogativa nós temos a interrogação invertida no começo. Muito bem, parabéns. Então, continuando, essas etiquetas não servem para nada. Ou seja, essas etiquetas não servem para nada, né? E como último exemplo, com o uso de isto, que fica isso está muito sujo. Então, isto está muito sujo, certo? E agora, quando é que eu uso aquela outra forma? Aqueles. Vamos lá, para a gente continuar. Nesse caso, a gente usa assim, nós usamos dessa seguinte forma. Quando está longe do emissor e longe do receptor. Então, está bem distante de nós, né? Está bem longe de quem está falando e de quem está recebendo, de quem está ouvindo o que está falando, certo? De quem está emitindo e quem está recebendo. Para fazer referência a algo, alguém que está longe, tanto do emissor quanto do receptor da mensagem, usamos os pronomes aquele, que é aquele, mas não tem um E no final, aquellos, que significa aqueles, aquella, que é aquela, aquellas, aquelas, e aquello, que é aquilo, certo? Da mesma forma em português, não é isso? É aquela mesma questão, quem está perto, quem está longe, longe de quem está perto de quem recebe, quem está longe de quem recebe, quem está longe de quem recebe de quem fala. É a mesma coisa. O que vai mudar algumas formas de como você escreve, certo? Longe do emissor e do receptor. For masculino, aquele, feminino, aquella, neutro, aquello, que significa aquilo, né? Sendo plural, masculino, aquellos, feminino, aquellas. E nós outros não temos a forma neutra, certo? Vamos lá aos exemplos, certo? Aquele coche rojo é meu. Então, aquele carro vermelho é meu. Olha, rojo, rojo, é rojo, né? Se escreve rojo, como vocês estão vendo. Aquele coche rojo é meu. Vermelho, dá a impressão que é roxo, né? Mas não, viu? Não confunda. Então, aqueles são meus alunos de português. Não, aqueles são meus alunos de espanhol. Né? Aqueles são os meus alunos de português, são meus alunos de espanhol. Certo? El viento cerrou aquela puerta, né? O vento fechou aquela porta. Aquelas faturas sobre a mesa estão atrasadas. Então, aquelas faturas em cima da mesa estão atrasadas. E, por último, temos outro exemplo. Que é aquello debaixo da silla? Então, o que é aquilo debaixo da cadeira? Estão vendo aí? Aí, nessa frase, nós outros temos os interrogativos e temos os demonstrativos. Interrogativo, que, né? O que. E aí, o demonstrativo, aquello, que significa aquilo. Certo?
E aí temos uma cena também, olha, que a tia colocou. Quiero acercarme a aquellos flamencos, né? Aí lá está o niño apontando para os flamingos. E a tradução da frase é: quero chegar perto daqueles flamingos, certo? Muitas gracias, então vamos para o slide, mas vamos lá para o livro. No livro, na página 29, né, nós temos aí os demonstrativos, certo? Então, vamos acompanhar aí, o quadro. Temos lá, pronomes masculino, feminino e neutro. Este, o esto, estas e esto. E aí temos o uso, né? Em el tempo, momento atual próximo, em espaço, lugar próximo de hablante. Como exemplos, temos esta semana, temos prueba de espanhol. Ah, todos estão com muitas saudades da prueba de espanhol. Logo, logo estaremos juntos em nosso colégio e com a vida normal teremos nossa prova de espanhol, certo? Então, também outro exemplo. Este exame é difícil, né? Para as formas eso, o esse, essas, o eso, nós temos também no masculino, feminino e neutro, como a professora, a maestra colocou em slide. Temos em tempo, né, momento passado no distante do momento futuro, e no espaço, lugar, a média distância do hablante. E aí temos os exemplos, né? La semana passada, empezó el verano. Esses dias, hacía muito calor. E aí nós temos o exemplo, esses, certo? Na semana passada começou o verão, esses dias fazia muito calor, né? El mês próximo são as pruebas, não falta muito para esta fecha. Então, no próximo mês são as provas, não falta muito para essa data, certo? E, como outro exemplo, nós temos, e na aula ao lado estão as chicas de 7º grado. Essas chicas são muito simpáticas, são muito guapas, minhas chicas, né? E temos aí agora para uso de aquele, aquellos, aquella e aquello. Também em espaço, lugar, a média distância del hablante. Em tempo, momento em que passado lejano, né, momento distante. E espaço, lugar, longe do hablante. Então, em 2º grado, Joy era muito pequena. E em aquela época, quase não sabia ler nem escrever, certo? E temos também aqueles chicos que estão no final do passillo, hablam muito alto, certo? E logo abaixo nós vamos ter atividade. Mas antes dessas atividades, eu vou colocar um vídeo, ok? Para que vocês possam só fixar melhor a atividade de vocês. Não está mostrando a minha imagem, não, né? Vamos lá. Ai, oi, chicos, vamos lá, vamos ver aqui. E vai colocar o vídeo, viu? E saudade, gente, de vocês. Daqui a pouco a tia vai ver quem é que está presente, viu? Muito. Todo mundo presta atenção, ¿ok? Hola, bienvenidos a tu escuela de español. Hoy te voy a explicar cómo se usan los interrogativos.
¿Qué se utiliza para preguntar por una cosa o una acción? ¿Qué estás haciendo? Es invariable, es decir, nunca cambia. Pero si decimos de qué clase de cosas hablamos, se pone qué más nombre más verbo. ¿Qué asignatura te gusta más? Por su parte, ¿quién se utiliza para preguntar por una persona? ¿Quién ha llamado por teléfono? Tiene plural, ¿quiénes?, que se usa para preguntar por varias personas. ¿Quiénes son esas personas? Fíjate en que cuando va quiénes, el verbo tiene que ir en plural. ¿Quién no se puede usar delante de un nombre? Por eso, para preguntar por un tipo de persona, se utiliza qué más nombre. ¿Qué profesor te ha dicho eso? ¿Y cuál se utiliza para preguntar por una cosa o una persona? La diferencia con qué y quién es que esas cosas o personas están dentro de un conjunto conocido por los hablantes. ¿Cuál te gusta más? ¿La verde o la azul? ¿Cuál tiene plural? ¿Cuáles? Que se usa cuando el sujeto es plural. Esos son mis libros. ¿Cuáles? Y no puede ir delante de un nombre. Por eso, si se dice la cosa o la persona, se utiliza qué. ¿Qué libro estás leyendo? En mi zona premium puedes hacer ejercicios para practicar estos interrogativos y los que vamos a ver ahora. ¿Dónde se utiliza para preguntar por un lugar? ¿Dónde está el aeropuerto? ¿Y cuándo se utiliza para preguntar por un momento en el tiempo? ¿Cuándo te vas de vacaciones? ¿Cómo se utiliza para preguntar por el modo o la forma de hacer algo? ¿Cómo se mueve la Tierra alrededor del Sol? Y también se usa para preguntar por las características de una persona o una cosa. ¿Cómo son tus padres? Cuando se pide
una valoración general sobre una persona o una cosa, se pueden usar cómo o qué tal. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal te encuentras? ¿Por qué? Se utiliza para preguntar por la causa de una acción o una situación. ¿Por qué estás tan serio? Fíjate en que se escribe separado y con tilde en qué. Mientras que la respuesta es ¿por qué? Junto y sin tilde. Porque he suspendido el examen. Finalmente, ¿cuánto? Se utiliza para preguntar por cantidades. Si va seguido de un verbo, es invariable, es decir, nunca cambia. ¿Cuánto cuestan esas botas? Pero también puede ir seguido de un nombre y en este caso es un adjetivo. Y por tanto, concuerda con ese nombre en género y número. Masculino o femenino, singular o plural. Es decir, tiene las variantes cuánto, cuánta, cuántos y cuántas. ¿Cuántas pastillas tienes que tomar? Si quieres saber más sobre España o el español, visita nuestra web www.tuescueladespanol.es. Entonces, mis amores, deixa eu te abrir aqui rapidinho, tem só quem está presente, certo? Para a gente terminar. Vamos lá, Evelyn. Beleza. Luiz Felipe. Foi um eco. Eduardo. Brenda. Miguel. Que lindo vocês. Maria Eduarda. Eduardo. Ian. Daphne. Se eu esquecer alguém, me fala, certo? Arielle. E Ian, é isso? Pronto. Meus amores, nesta classe é finita. Oi? Ô, tia, Certo. a senhora falar eu, Christian, o Elitácio, Alice e Arielle. Letícia? Não, Arielle, Alice, eu, Christian. Pronto, ok. Olhe, agora, aviso importante, quédate em sua casa, certo? Então, fique em casa, lava-te bem nas mãos, ok? Cuida-te, que logo, logo tudo isso vai acabar e nós outros estaremos juntos em la escola, certo? Olhe, besitos em coração. Saudades, te extraño muito a todos. Besos, tchau, tchau.